E eu amo que minhas pacientes sabem que eu trabalho assim. Então elas chegam e falam, eu sei que você não vai me deixar com 20 anos. Não vou mesmo, não faço milagre, nem exagero. Mas eu quero me sentir melhor. Então, os tratamentos que eu faço, os pacientes falam assim, parece que as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você tá com um aspecto descansada. Exato. É isso que eu gosto, sabe? Não é a pessoa te olhar e falar, você colocou aqui, que bocão, que sobrancelha artificial. Essa eu tenho contado da sobrancelha, né? Que eu fui fazer botox aqui e, de repente, uns 10 dias, porque ele fica fazendo efeito, né? Isso. Uns 10 dias depois eu tava com uma cara de má. E aí meu marido olha assim pra mim, o que aconteceu com a tua sobrancelha? Sejam bem-vindos para mais um podcast, mais um episódio do Mundo Real, uma conversa descontraída aqui. Aqui a gente procura deixar o nosso convidado bem à vontade. Mas antes de introduzir, de apresentar a nossa convidada de hoje, eu queria chamar você para participar efetivamente da nossa comunidade, se inscrevendo no canal, lá no YouTube, né, Vanusa? No YouTube, também baixar o Spotify, se não tiver, né? Claro. Também se inscrever e, de preferência, já ativar lá no YouTube o sininho. No Spotify também tem como você pedir para ser avisado que tem episódio novo, porque aí fica sempre acompanhando a gente, né? E aí o pessoal vai ficar sabendo qual o novo episódio, Exato. Qual o tema e poder discutir com a gente, interagir, né? À medida em que você... circula aí no seu automóvel, ouvindo no rádio mesmo, ou mesmo em casa fazendo outras atividades. Você pode estar ouvindo, cozinhando. Cozinhando é o que eu mais gosto de fazer. E assistir o nosso canal, ouvir, de certa forma também aprender sobre algum assunto específico. É isso que a gente vai fazer aqui hoje. Eu digo o seguinte, que é um momento agradável para nós, né, Vanusa? Sim, muito. Mas é um momento também de aprendizagem. É uma aula que a gente recebe aqui dos nossos convidados. É muito gostoso, né? De muitos assuntos para melhorar as nossas vidas, né? Para poder viver melhor, com mais qualidade de vida. As últimas conversas foram ótimas, as próximas serão melhores ainda. Mas hoje aqui, uma jovem, a Giovanna Leonardi, que é cirurgiã dentista, mas ela não veio falar sobre dente, né? Sobre boca. Bom, de certa forma, um pouco. Ela veio falar sobre harmonização facial, ela veio falar sobre tratamentos de estética. E até uma polêmica, né, Giovanna? Primeiro, um prazer ter você com a gente aqui. Peraí, esqueci de falar também da nossa coluna no Paraná Portal. Viva bem no mundo real, no Paraná Portal. Acesse lá, que a gente leva o que a gente debate aqui, também um texto semanal, para você participar com a gente. Mas muito obrigado por ter vindo e já começo com essa pergunta. Você também acha que quer saber? Porque... tem muita gente que critica isso, né? O dentista fazendo harmonização facial. O médico não deve dermatologista, gostar. O médico cirurgião plástico, eles não devem gostar. Sabe muito. Que esse é um tema legal para a gente trazer também para o podcast. Essa relação, porque existia... Eu me lembro até quando eu estive por um período no Congresso Nacional como deputado federal, existia uma discussão sobre os poderes do médico. Existia um projeto lá que tirava a autonomia de outros profissionais da saúde, do fisioterapeuta, do dentista, do terapeuta ocupacional, do psicólogo. Então era uma guerra. E os médicos muito organizados lá para fazer o enfrentamento e tentar fortalecer a sua profissão, cada um defendendo o seu. Provavelmente porque tudo antes era meio o médico que fazia, né? Então eram... com exceção, acho que do dentista, né? Porque o dentista é uma profissão bem antiga. E é uma profissão que veio do médico. E, inclusive, eu vi que as primeiras cirurgias no cérebro, quem realizava era o dentista, porque ele tinha ferramenta. E você estava falando aqui fora do ar que... posso falar que você fez harmonização? Pode. Harmonização não, botox. Botox. Que faz parte da harmonização, né? Que o melhor botox que você fez foi com uma dentista. Muito boa. Como é que você vê essa guerra aí entre os médicos e os dentistas na questão da harmonização? Então, primeiro, boa tarde. Obrigada por me receberem aqui. Estou muito feliz aqui em estar com vocês. A gente estava conversando antes aqui nos bastidores e eu acho que antes essa briga era por uma questão monetária, no começo. E, de fato, o Conselho de Medicina é muito unido. Como você falou antes, Vanusa, eles sabem argumentar, eles sabem defender e eles estão certos.
Mas eu acho que não há necessidade, até nos últimos anos isso tem se acalmado. Tem uma parte da medicina ainda que briga pelos seus direitos, mas o que eles querem? Eles querem que o dentista não faça Não faça. Eles querem que outros profissionais, eles chamam de não médicos, o que eu acho tão errado isso, né? Porque eles acabam querendo diminuir. Profissionais da saúde não médicos. Não médicos, eles usam esse termo, não médicos. E também existe, dentro da própria medicina, a dermatologia pode fazer isso, a cirurgia plástica pode fazer isso, o cirurgião geral pode fazer isso. E eu acho que sim, os conselhos têm que delimitar o que a gente pode fazer. Nós estávamos conversando antes, por exemplo, remoção de pintas ou de lesões no braço. Eu não faço esse tipo de procedimento. Fazia muito, removia lesões de lábio, por exemplo, pela estomatologia, que é uma parte da odontologia. Mas eu acho que não há necessidade de ter uma briga, uma guerra, desde que o profissional cumpra os requisitos. Tenha uma pós-graduação, estude para aquela área. E eu acho que nós, como dentistas, sabemos muito de anatomia geral, fisiologia geral e muito de cabeça e pescoço, né? A nossa especialidade. Por isso que o cirurgião dentista assumiu essa posição no rosto mesmo, garganta, boca, nariz. Aliás, a boca do Botox meio exagerado, às vezes, é um troço meio absurdo, Mas né? não é Botox, né? É preenchimento labial. Isso é bom a gente deixar claro depois. Todo mundo acha que é Botox, Todo mundo. Eu fiz um post semana retrasada, um vídeo explicativo mesmo, porque antes de eu fazer pós em harmonização, sendo dentista, eu usava o termo, nossa, aquela pessoa colocou muito Botox na boca. E não é. Depois eu vou explicar melhor para vocês, mas eu acho que também essa onda do exagero contribuiu para esse preconceito que algumas pessoas têm. Algumas matérias tendenciosas, de erro, de má conduta do profissional, que infelizmente existe em toda a área, né? Mas que pode ter contribuído para a população ter um certo receio de... Eu nunca tive problemas, meus pacientes adoram lá comigo, nunca contestaram minha formação. A obsessão que a mulher tem, ela vai colocando um pouco, aumenta, legal, gostei, quero colocar mais. É igual o cara que quer ficar fortão, aquele negócio da bunda também, né? Que explodiu até o bumbum teve de uma peito, mulher, teve bunda que explodiu. Eu acho que é importante. Semana passada também falei sobre... Eu gosto de divulgar bastante no meu Instagram alguns conteúdos, converso bastante com os meus pacientes pelo Instagram. Eu tenho uma amiga que ela atende na mesma clínica que eu, que ela é psicanalista. E a gente sempre conversa disso. E ela fala, olha, Giovana, eu tinha um preconceito enorme com a harmonização. Porque, né, eu sou psicóloga. Então eu fico pensando, a pessoa não está satisfeita, vai fazer um procedimento e ela acha que vai resolver tudo na vida dela. E também a questão da dismorfia, que é a pessoa não se enxerga como ela está. Isso pode acontecer, como o João falou, uma pessoa que fica viciada em quer emagrecer, físico, quer criar muita massa, sem moderação. Tudo a palavra-chave é moderação. E eu acho que escolher um profissional que esteja com a mesma intenção que a tua. Porque, de fato, existem profissionais que você olha pro rosto da pessoa e ela mesma tá exagerado. Uma boca gigante. Antes era muito da mulher, mas hoje eu noto que tem muitos homens com aquele rosto bem padronizado, muito quadrado. Osso proeminente aqui. Isso, exatamente. A mandíbula bem angulada é uma coisa que nem é natural. Eu, por exemplo, nunca tive esse problema. As pessoas que me procuram, elas sabem que elas não vão chegar no meu consultório e vão ficar com uma boca que elas usam o termo uma boca de linguiça, que parece uma linguiça toscana, né? Aquele volume exagerado. Então, eu sempre falo, eu sempre posto. Eu, semana passada, postei vários conteúdos referentes a isso, anteontem também, que você tem que combinar, é igual um casamento. Você não vai casar com uma pessoa que não tem compatibilidade nenhuma com você. Então, o teu profissional tem que ser uma pessoa que tenha a mesma filosofia que você. Olha, Giovana, eu quero ser eu. Eu adoro o paciente que chega assim, eu não quero me transformar. Porque a pessoa que chega e fala assim, eu quero me transformar, não é o tipo de paciente que eu quero ter. Eu não quero transformar, eu não quero que você chegue lá e saia e o teu marido te olhe e fale, meu Deus, o que você fez? Você? Eu não quero isso, eu não quero que você olhe no espelho. E o paciente... eu vejo também que a psicologia tem estado assim com a harmonização, porque se o paciente deposita toda aquela esperança, agora minha autoestima vai ficar boa porque eu coloquei uma boca. Não use disso como um trunfo para o paciente comprar aquele procedimento, porque você vai causar uma frustração nele. Ele achar que um lábio vai mudar toda a vida, todo o casamento, aí vai salvar meu casamento, eu tá bonita. Impressionante como a psicologia tem caminhado ao lado de todas as profissões. Nossa, e como ela tem sido mais valorizada e mais reconhecida. Agora, nós temos uma psicóloga aqui, não, brincadeira.
É quase uma psicóloga, porque ela é especialista em autoestima. E ela sabe muito sobre autoestima, né? A gente começou, antes do podcast, a gente fazia um programa de rádio nas sextas-feiras, a gente falava sobre autoestima. E várias dicas legais que a Vanusa trazia, ajudava muito os nossos ouvintes, era bacana e a gente tinha esse feedback também. E eu aprendi também com ela muitas coisas, né? Anotar algumas coisas, alguns exercícios que ela nos passava. Esse negócio de a gente não se enxergar do jeito que a gente é, né, Vanusa? Na verdade, a gente é muito pior, é isso? Não, eu acho que nós somos muito críticos com nós mesmos. Por quê? A gente olha no espelho e você não vai... olhar para só ver se tá tudo ok. Você vai ver o que não está ok. Sim, mas você precisa corrigir. O que tá ok, tá ok. Então, mas peraí, quantas coisas eu tenho ok, né? Que estão ok. E aí, porque, por exemplo, quer ver uma coisa? Eu vou contar de mim. Uma coisa que eu chego sempre, eu não tenho vontade de fazer uma cirurgia plástica. Certo. Né? Mas me incomoda que eu tenho uns risquinhos aqui. Gente... Eu mesmo olho para mim e digo assim, cara, você vai envelhecer. Se você não quer fazer cirurgia plástica, o teu envelhecimento vai ficar na cara. Você pode dar uma melhorada aqui, um botoquinho ali, um preenchimentozinho ali, tudo discreto. Mas para eu tirar os risquinhos, eu teria que fazer uma coisa um pouquinho, ou colocar aqueles fios que eu não gosto, mais agressivo. Então, assim, veja, o resto tá muito bom. Eu tenho 54 anos, eu tenho mais é que achar que tá tudo bem mesmo, né? Tá super bem. Então, não posso querer ter o rostinho que eu tinha aos 20. Tá escrito em mim. E aí, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que começar também a se orgulhar das rugas. Porque, gente, é a tua história. E não né? tem, Pensa quanta risada eu dei pra fazer os risquinhos aqui. E acho que não tem nada mais ridículo que a gente não saber reconhecer... E aceitar. Que a gente tá ficando mais velho, e daí fazer alguns procedimentos, e a gente consegue perceber, né, homens e mulheres que chegam a uma certa idade, e fica uma coisa bem artificial mesmo, Isso. Dá pra ver que foi feito um procedimento, mas tudo bem, cada um, se aquilo faz a pessoa feliz, sabe, eu acho que ela tem mais o que fazer a sensação que eu tenho é que a pessoa fica parecendo mais velha do que ela é. É, aí que entra a prevenção. Hoje em dia eu trabalho muito os tratamentos preventivos. Eu falo para o paciente, não espere você envelhecer e se incomodar como um todo. E eu não quero dizer que não envelheça. Porque eu falo, se Deus quiser, vamos envelhecer. Claro. Espero que a gente fique bem velhinho. Mas podemos envelhecer bem. Né? Eu não quero ficar velhinho, não. Claro. Mas vou ficar, vai ficar um velhinho atleta, né? Bem cuidado, a gente tem que se cuidar. Mas eu falo que aquele paciente que faz a manutenção sem exagero vai envelhecer muito melhor do que aquele paciente que acorda com... eu tenho 60 anos, deixei cair, não me incomodava antes e agora eu quero fazer tudo e dar um volume exagerado pro meu rosto. Eu não gosto de trabalhar dessa forma. E eu amo que minhas pacientes sabem que eu trabalho assim. Então elas chegam e falam, eu sei que você não vai me deixar com 20 anos. Não vou mesmo, não faço milagre nem exagero. Mas eu quero me sentir melhor. Então, os tratamentos que eu faço, os pacientes falam assim, parece que as pessoas olham pra mim e falam, nossa, você tá com um aspecto descansada. Exato. É isso que eu gosto, sabe? Não é a pessoa te olhar e falar, você colocou aqui, que bocão, que sobrancelha artificial. Essa eu tenho contado da sobrancelha, né? Que eu fui fazer botox aqui e, de repente, uns 10 dias, porque ele fica fazendo efeito, né? Isso. Uns 10 dias depois, eu tava com uma cara de má. E aí meu marido olha assim pra mim, o que aconteceu com a tua sobrancelha? E dá um susto, né? Esse aspecto de malévola. Eu não acho interessante, não gosto. Achou que tava vivendo um filme de terror em casa. Não é isso que eu quero para as minhas pacientes, para os meus pacientes. Porque também vem uma crescente de homens no consultório. Eu tô bem insatisfeita com... A gente brinca com aqui, essa coisa de envelhecer. Os homens são muito vaidosos. É claro que a gente... vai envelhecer. E tem coisas muito positivas do envelhecimento, a experiência, você enxergar o mundo de um jeito diferente, aprendizagem, saber reconhecer situações que te deixam mais felizes, coisa que você não tem como fazer quando você é mais jovem. Mas essa questão da aparência, ela também afeta o humor do ser humano. Claro, claro. Você precisa estar se sentindo bem, né? E quando você acha que tá... Você não consegue se enxergar 24 horas, mas quando você acha que tá legal, teu humor também muda. Assim como o teu humor muda com o clima. Agora, veja só, isso é um exercício. Na autoestima é um exercício. Então, o que acontece? Você se olha no espelho, vê que você está envelhecendo e tal,
e começa só a pensar negativamente sobre a tua aparência. E aí é complicado, porque você não vai estar bem, você não vai ficar bem. Aí que eu digo assim, então mulher tem o recurso da maquiagem, faz uma maquiagem, Sim. olha pro espelho, dá um sorriso, melhora a tua autoestima. Sabia que as expressões faciais mandam... O cérebro reconhece as expressões faciais e fazem as descargas de hormônios e tal, que regulam das substâncias que regulam o nosso isso humor. É uma coisa interessante. E não é legal isso? Porque as pessoas que se acham mais bonitas do que elas são mais felizes. Claro que Exatamente. são. E muitas vezes quem tá no entorno delas fala, pô, o cara tá se achando ali, o cara nem é tudo isso. Dane-se, o cara tá feliz. Não, é importante tá bom a gente pra também. ele, pra cabeça dele, quem tem que estar feliz é ele. É ele. E não os outros, ao reconhecer que realmente ele tá bem mesmo ou não. São pessoas que provavelmente não ficam se comparando com outras. É isso que eu ia falar. Antes até você estava comentando sobre como somos críticos, a autocrítica é muito forte. Tem um estudo que ele mostra que nós nos enxergamos 20% mais feios do que as outras pessoas nos veem. E ele não consegue comprovar se somos nós que somos críticos demais, o que eu acho que é, ou se as pessoas, por gostarem, por uma proximidade, por se identificarem, nos veem de uma forma melhor. E a autoestima, ela diz muito sobre nós, porque eu vejo por mim que antes de fazer terapia, eu tava numa fase assim, eu tava bem, mas eu não me achava, eu me achava feia, eu me achava pra baixo, e isso afeta muito a gente. E às vezes você tá bem, mas você está bem consigo mesmo. E aí que entra a parte do esporte também. Por que é tão importante? Eu queria falar um pouquinho, assim, quando a gente começou a falar sobre o mundo real, sobre o podcast, sobre a tua profissão, o teu consultório, foi legal porque a gente interagiu. E é um assunto que eu queria trazer aqui há muito tempo, porque é uma briga que eu tenho com muita gente. A Vanusa sabe, além de corredor, agora estou numa fase difícil da corrida, mas são fases. Fiquei doente, lesão, não estou conseguindo manter os meus treinos, mas eu sou um incentivador da corrida. Eu quero que todo mundo corra, eu incentivo a Vanusa a correr, todo mundo participe. E eu tenho muita dificuldade com as mulheres. Quando eu começo a conversar sobre a corrida, porque... as pessoas me perguntam como é que você emagreceu, como é que você mudou a tua vida, e a corrida mudou a minha vida. Então eu quero que as pessoas corram porque eu acho que isso terá efeito nas vidas delas. Por outro lado, a primeira coisa que eu ouço das mulheres é o seguinte, mas a corrida envelhece, a corrida cai a bunda, isso é papo. A corrida cai a pele. É claro, você está perdendo peso, está emagrecendo, se você... emagrecer com uma cirurgia bariátrica ou de outra forma, tua pele vai cair um pouco também. O que você diria para essas mulheres? Porque eu até assisti sem querer roubar a tua resposta, mas eu assisti um comentário do Atala, né, aquele professor de educação física Alex Atala. Da Globo, junto com uma especialista em estética e harmonização, e ele falando exatamente isso. Olha, a corrida ela vai te emagrecer, mas a corrida não vai cair tua bunda e nem a tua pele. Você não vai ficar velho com a corrida. E você pode compensar isso com um processo de harmonização facial. O que você me diz? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, por que as pessoas que passam por um processo de emagrecimento sentem um envelhecimento? Primeiro quanto tempo foi esse processo de emagrecimento? Porque eu brinco, se você demorou 5 anos para emagrecer, foram 5 anos da tua vida que passaram, né? Então, envelheceu automaticamente. Vamos levar isso em conta. Segunda coisa, o nosso rosto ele é composto por estrutura óssea, que diminui ao longo dos anos. Então, o volume ósseo, a massa óssea dos nossos pacientes está diminuindo. Então, por exemplo, o olho. Por que as pessoas sentem o olho mais fundo? Porque essa região, ele amplia, porque o osso diminuiu, então vai ficar mais profundo. E coxins gordurosos. Isso é muito importante para o atleta entender. Na face, nós temos vários coxins que são compartimentos, eu falo, são como saquinhos de gordura, acomodado em posições na nossa face. Quando nós emagrecemos, esses coxins, principalmente aqui da bochecha, o paciente sente mais nessa região. Eles vão diminuir de tamanho e, instantaneamente, a pele que está em cima vai ficar sem aquele suporte. Então, dá a impressão, sim, de que a face cedeu. Isso é fato, não tenho o que argumentar. Outro fato, a gente precisa analisar. Qual é a intensidade do exercício que esse paciente está fazendo? Porque eu tô correndo, tô começando a correr. 5 km, tô tentando. Pra mim é isso. Então, já participei de uma corrida, estamos tentando ali. Estou fazendo academia. Mas eu faço 5 quilômetros no meu tempo. Não é uma intensidade de quem tá indo no Ironman. Até ontem eu tava
lendo um artigo sobre que foi estudado os pacientes do Ironman. Se eles produziam, de fato, mais radicais livres. Sim, pacientes que fazem exercício de alta intensidade, principalmente aeróbio, eles têm, de fato, uma produção um pouco maior de radicais livres que vai oxidar a nossa pele. Então, vai quebrar elastina e colágeno, que são células importantes para que a nossa pele tenha colágeno, que todo mundo sabe o que é, né? Mas que estrutura e deixa uma pele jovem, com viço, e a elasticidade boa da pele. Mas isso eu falo para o paciente, vamos colocar numa balança. Um paciente com sobrepeso, com uma alimentação péssima, totalmente desregrado, e um atleta que vai produzir um pouco mais de radical livre porque está se exercitando, vai fazer um estresse oxidativo maior no corpo, né? O que você prefere? O esporte, que vai trazer inúmeros benefícios, né? Você vai dormir melhor, você vai ter um humor melhor. Eu, depois que entrei na academia, que foi em agosto do ano passado, e eu fiquei viciada, o meu sono é outro. O meu pai brinca, filha, o teu humor tá muito melhor. Que bom. E eu sinto isso. O dia que eu não corro, que eu não faço academia, eu não consigo dormir, minha mente não relaxa. Ou a pessoa vive, então eu vou deixar meu rosto gordinho para ficar mais liso, vou ficar me alimentando mal, vou ficar com sobrepeso. Isso tem a ver com os argumentos que o ser humano busca para não fazer uma desculpa, física. Uma desculpa. Essa é uma delas. Exatamente. Então, assim... Desculpa, mas tem também um agravante. Alguns anos atrás, a Cláudia Raia gravou um vídeo falando que correr fazia cair tudo e envelhecia. O vídeo do Atala foi exatamente para se contrapor à fala da Cláudia Raia. E aí, só que ela não entende, ok, você vai emagrecer porque você está queimando bastante caloria, né? Só que você precisa fortalecer também. Então, exatamente. Você tem que fazer não só corrida, mas fazer um fortalecimento. Isso já vai ajudar a bunda sobe com... Exatamente. Né? Então, eu acho que isso também virou uma modinha, porque as pessoas ouviram aquilo e na verdade não tem um fundamento, né? Não, eu acho que assim, ó, eu sou já de uma era mais digital, né? Eu fiz 26 anos esse ano. Mas eu acho que o livre acesso à internet, às mídias sociais, faz com que frases por pessoas que não têm um conhecimento científico ditas ali no momento, recortadas, sejam difundidas de uma forma absurda. E, então eu não vou fazer corrida porque a Cláudia Raia falou que minha bunda vai cair. Não é bem assim. E a harmonização, sim, consegue frear o processo do envelhecimento, que de fato... Tem uma harmonização, um kit para corredor, por exemplo? Corredor e corredora? Não é padrão. Por exemplo, se você for no meu consultório, eu vou te propor um tratamento. Se você for, eu vou te propor outro. Se um paciente que corre 200 quilômetros extremamente magro, eu vou propor outro. Mas tem tratamentos básicos que são os indicados para atletas. A boa e velha toxina botulínica, que vai prevenir... Eu falo, Botox, ele não é, na verdade, um tratamento. Ele é uma prevenção. O Botox, ele dá o máximo dele quando você não esperou você ter rugas para ir lá, agora eu tô enrugada, eu vou fazer Botox. O ideal é que o paciente não tenha rugas estáticas, ele tem rugas dinâmicas, então eu sou expressiva. Meu Botox já tá quase passando. Você começa a notar linhas, mas quando eu tô relaxada, eu não tô marcada. Então nós fazemos a toxina preventiva, que vai bloquear esse movimento muscular e a pele que tá em cima não vai dobrar. De forma natural, eu não gosto daquela coisa de malévola, eu não gosto do exagero. E um tratamento que eu falo assim, que é o tratamento básico para um atleta, para quem fez bariátrica, ele sempre é indicado, para quem tá num processo de perda de peso, são os bioestimuladores de colágeno, independente da marca comercial. Então, teu rosto tá super bem estruturado, muito bonita, né? O bioestimulador, o que ele vai fazer? Ele vai causar uma microinflamação ali no nosso organismo. Tem líquido, tem gel, não vou entrar em méritos de marca comercial. E o nosso organismo, para se defender, vai causar uma inflamação ali. E os fibroblastos vão produzir uma teia de colágeno. E com 25 anos a gente para de produzir colágeno. É engraçado, porque ano passado, minha pele estava diferente. E esse ano, com bastante exercício, eu emagreci um pouquinho. Eu senti, claro, uma diferença. Mas também eu tenho que levar em conta que os anos estão passando. Então, eu não vou falar. Com 25 anos, a gente não produz mais colágeno. Não, vai reduzindo, principalmente em mulheres, a curva da produção cai drasticamente. Então, a gente diz que... Mas esse colágeno que você toma aí... Isso é legal. Suplementação. Muito legal pra gente falar. Mas eu esqueço de tomar. O colágeno que você toma, se for de uma marca boa, né? Normalmente colágeno hidrolisado, que tem a concentração que você precisa. O nosso organismo, ele é muito esperto. Então, você vai tomar colágeno e você tá com um problema numa articulação.
Você acha que ele vai falar assim, eu vou mandar lá pro rosto dela pra ela ficar bonitinha, ou eu vou ali numa articulação, que é uma parte funcional do teu organismo. Então, ele mal não faz, eu brinco com os meus pacientes. Agora você vai falar assim, eu vou gastar R$400 em cápsula de colágeno, que eu vi uma blogueira indicando, porque o meu rosto vai ficar cheio de colágeno. Não vai, desculpa falar. Claro que eu até tava ouvindo Que desilusão! Desculpa acabar com a Mas eu ganhei o meu, não gastei. Mas pode tomar, não, mal não faz. Mas assim, você criar uma esperança de que aquela cápsula milagrosa vai fazer crescer unha, cabelo, pele bonita, não é bem assim que funciona. Então, claro que eu tava até semana passada ouvindo um podcast da Valéria Dalcol, que é especialista em pele. Ela é fantástica, assim, quem não segue eu indico. E ela estava recebendo o Maurício, que é um senhor que mora na Itália e produz produtos para pele. Agora ele trouxe a marca dele para o Brasil. E estavam falando justamente sobre isso, porque no Brasil criou muito isso de vender cápsula emagrecedora, cápsula de chá verde, produtos milagrosos, e as pessoas compram, elas querem. Aqueles programas, vende pelo programa de TV, você já viu? Exatamente, as pessoas querem o mais fácil. É muito mais fácil você tomar uma cápsula de colágeno do que se esforçar e fazer outras coisas. Não, e se resume também, até porque a comunicação ela precisa ser compreendida facilmente para quem está ouvindo o programa de rádio, assistindo o podcast ou na televisão. Então é o seguinte, você vai ficar com a pele lisinha. Tá aqui o colágeno, né? As pessoas compram. Agora, para processar, você consome. Você tem lá disponível no teu corpo. Para você aproveitar, para você explorar melhor aquilo que você consumiu, para o teu corpo absorver e ser direcionado para aquilo que você deseja do ponto de vista da estética, ou até mesmo de uma lesão, como você falou aqui, o corredor que precisa, como é que se aproveita melhor? Existe algo que você possa fazer ou não? É o corpo uma decisão do teu metabolismo? Não, então, e aí que entra, você pode estar tomando a cápsula, e existem marcas boas de colágeno, não tô aqui entrando, né, em méritos que nenhuma é boa. Quando você está fazendo um bioestimulador injetável na face... Diretamente na face? Diretamente, então você está causando uma injúria e está bioestimulando onde você injetou o bioestimulador, que normalmente é um gel, a gente faz com uma cânula na face do paciente. Vou contar que funciona. Funciona, a pele fica... essa pele lisa, bonita. Isso que ela falou, parece que você está descansada. A pele tem uma outra, inclusive o toque da pele, ela tem uma outra firmeza. Quando você puxa, tem um teste que eu gosto que os meus pacientes façam, que é você puxar a pele aqui. Quanto tempo demora para voltar? Isso você mensura a elasticidade e o quanto de colágeno você tem. Quando você faz antes e depois da aplicação do bioestimulador, muda totalmente. Então, se você tá tomando, sim, aí esse que você tomou, ele sabe, opa, teve uma injúria ali no meu rosto, meu organismo está me solicitando. Aí sim, ele vai ajudar. Combinado. Agora, você tomar na esperança de que tua pele, eu falo, daí você vai pagar R$300 por mês, R$400 por mês. Você poderia pagar um bioestimulador de colágeno tranquilamente, que é bem mais em conta. Agora, a gente precisa falar uma coisa. Dói. Dói? Sério? Dói. Então, eu tenho a mão boa, porque os meus pacientes falam assim, olha, Giovana, eu vim morrendo de medo. E eu não senti nada. Vou pedir para os meus pacientes depois comentarem aqui. Vou ter que ir lá na Giovana? Não, eu não acho. Giovana Leonardo. Eu não acho caro. Eu acho que, assim, caro é qual é o preço que se paga você olhar no espelho e falar assim, eu não tô bem, eu não me sinto bem. E você falar assim, nossa, eu me sinto bem. Ela é vendedora, né? É boa. Mas eu acho Ou que... gastar durante um ano R$400 em colágeno. Também. Isso, né? isso que eu falo. por mês? Das cápsulas, por exemplo. Das cápsulas. Né? Não é um Mas vai precisar dos dois. Ou injetar somente, você não precisa tomar a cápsula. O colágeno. Na face do paciente. Agora essa é a diferença. A próxima vez eu vou fazer os dois. Isso. O tratamento de estética, ele substitui o consumo através do alimento, através do suplemento. Isso. E ele já é direcionado para a área que você precisa. Isso. Já o colágeno que você consome... Ele vai para o teu organismo de uma forma branda, onde o teu organismo solicitar. Na verdade, precisa dos dois. Eu acho que é interessante. Você pode ir num nutricionista, num nutrólogo, ou um geriatra, né? Que e o médico pode falar pra você assim, olha, eu quero que você consuma colágeno.
Aí você não vai falar, não, mas eu tô fazendo bioestimulador no rosto. Não tem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas se você é um paciente que consome, que faz suplementação de zinco, vitamina E, por exemplo, vitamina C, vai sim ajudar que os tratamentos que você faça na face tenham um melhor resultado. Por exemplo, a toxina... Potencializa, é essa a palavra. Por exemplo, um paciente que tem uma péssima alimentação, o bioestimulador tem uma menor chance de produção de colágeno bom. Colágeno do tipo 1, colágeno do tipo 3, que são os colágenos que a gente quer que o bioestimulador trabalhe. O paciente, eu sempre falo, quanto de água você toma? Meu paciente fala, eu tomo 1 copo por dia. E você quer que o Botox e o bioestimulador de colágeno deixem tua pele boa. Não vai resolver. Não é, então é um conjunto. Aquele paciente, eu tenho uma paciente minha que ela é bem fitness, trincada, assim. E ela sabe que a toxina dela não dura mais do que 4 meses. Porque se você ler em bula, na verdade, a toxina é de 3 a 4 meses. Foi difundido que dura 6 meses. Por quê? Porque com 6 meses, a maioria dos pacientes ainda não... O Botox, toxina botulínica, desculpa. Que Botox é a marca comercial que virou tipo o Bombril, a Gillette, né? Usa o nome, substitui a marca comercial, substitui o nome. Então, ela sabe e tudo bem. Faz mais frequentemente. Ou como com 4, 5 meses ainda não voltou a musculatura ao seu estado inicial, mas aí ela faz a toxina, o Botox, no rosto ou na barriga? Não, na testa. Mas dura menos, porque ela faz muito exercício. Exatamente, essa que é a questão. Processa o metabolismo. E na barriga, o que pode ser feito, que não é minha área, não sou eu que faço, mas a gente aprende, bioestimulador de colágeno pode ser feito na barriga. Ultraformer, que é um aparelho também que faz o bioestímulo de colágeno, faz quebra de gordura e faz efeito lifting na musculatura, é um aparelho muito moderno. O Ultraformer é uma marca comercial. Rosto, inclusive, né? Isso. Até eu tô levando pro consultório agora. Ele é um aparelho que tem efetividade. E esse aparelho pode ser feito na barriga, pode ser feito no braço, pode ser feito na coxa. Em regiões que você quer tratar flacidez, ele tem sim. É laser? Ele é um ultrassom. Micro e macro focado. Então é o... Tá, já fiz também. Gente, viu? Por que eu gosto de aparelhos... Ele não precisava você ter vindo aqui. Ela já sabia tudo, eu já sabia. Mas é bom que assim você... Eu não sei os nomes, eu não sei nem os nomes. Confiou e fez, né? Mas os aparelhos, eles são... Por que eu gosto de trabalhar muito com bioestimulador? Hoje é um carro-chefe lá no consultório. Confesso que 2 anos atrás eu comecei a falar de bioestimulador, ninguém sabia, as pessoas conheciam Botox e ácido hialurônico, que é o preenchimento que faz na boca e etc. Eu sempre explico para os meus pacientes assim, você vai chegar, nós temos 2 bexiguinhas, uma bexiguinha que tá nova e eu vou encher ela. Você precisa de um pouquinho de ar para ela ficar firminha, para você sentir que aquela bexiguinha tá bem esticadinha. E aí uma criança ficou brincando, você tá enchendo pro teu filho, esvaziando, e aquela bexiga já murchou, já encheu, murchou. E você vai colocar ar, você precisa de muito mais volume de ar para ter a mesma sensação de firmeza da outra bexiguinha. Isso é a nossa pele. Chega um paciente extremamente flácido no meu consultório. Eu quero preencher, eu quero ficar angulado. Eu vou precisar de muito mais preenchedor, não vai ficar esteticamente bonito, ele vai gastar o dobro ou o triplo de ácido hialurônico, não fica tão natural, fica um rosto volumoso. Eu não gosto muito de fazer. Agora, se o paciente vem flácido, a bexiguinha veio flácida, nós vamos trabalhar com bioestímulo de colágeno. Não é um procedimento, você já sabe, que vão olhar pra você e falar, meu Deus, você tá entupido de produto. Até porque a gente vai fazendo ao longo de um período, assim, né? Não é tudo de uma vez. E aí as mudanças vão acontecendo. E tem coisa que dura 3, 4 meses para depois de 3, 4 meses. O bioestimulador é 90 dias, o pico, de 90 a 120. Então, normalmente, os meus pacientes vão lá, eu quero volume. A gente faz o bioestimulador, a pele fica bonita. Reestrutura a pele do paciente, né? Produz colágeno novamente. Eu já tô precisando de novo. E aí a gente põe um pouquinho. Antes da pandemia que eu fiz. Não, então já ainda tá em tempo, mas tua pele tá muito bonita, muito bem cuidada. Obrigada. E vamos voltar aqui ao corredor a corredora. A gente falou aqui, um dos problemas que o atleta enfrenta é quando faz atividade física a céu aberto. Aí tem sol, o clima mesmo, vento, frio, a pele fica mais seca. E isso é uma coisa que ocorre. É porque esse negócio da corrida, as mulheres falam muito isso. Veja lá a corredora tal, veja como ela já envelheceu tal. Sei lá, acho que envelheceu. Mas também depende do quanto... Bom, ela está envelhecendo, mas o quanto ela cuida também. E quanto ela se cuida, exatamente. Quanto ela cuida da sua pele, quanto ela se protege. Mas em relação ao excesso de sol,
tem alguma maneira preventiva de você fazer um tratamento estético para poder se expor mais no sol? Ou tem algum tratamento, um procedimento para corrigir os excessos do sol que talvez deixem a pele mais envelhecida? O ideal é o paciente não se expor de forma exagerada. Todos nós precisamos sim tomar 20 minutos, 15 a 20 minutos de sol por dia para que a nossa vitamina D seja absorvida pelo nosso organismo. Agora eu falo, é diferente você tomar 20 minutinhos de sol de você torrar no sol, fazer 3 horas de corrida. E o horário influencia muito. Então, porque nós temos os raios UVB e UVA, né? Ultravioleta A e B. A é o sol o dia inteiro, inclusive quando tá nublado, os raios solares. E a gente pode associar ao aging, não é... A é do tipo do raio, mas a gente pode usar a palavra aging, de envelhecimento. Então... Ele não tem um potencial de te deixar queimada. O sol que te deixa queimar, os raios que te deixam queimado é o UVB, que a gente pode chamar de burning, de queimadura. Então, os pacientes sentem das 10 da manhã às 4 da tarde, que é o horário que o UVB está mais passando pela camada, porque os pacientes tomam esse sol, sentem a queimadura. A pele fica com eritema, que é corar. E às vezes as pessoas esquecem de proteger do sol. Se você for ficar 5 minutinhos, 10 minutinhos, isso não vai te causar um envelhecimento. Agora você vai fazer uma corrida de... Eu não tenho noção de quantas horas. Por exemplo, 4 horas, vamos supor. Você que fez triatlon, né? Que são... O triatlon eu fiz pouco, mas eu já fiz corridas longas de 3 horas, de 4 horas, de 6 horas. E não vai se proteger do sol. Aí já é um primeiro passo para o envelhecimento. A tua alimentação influencia muito. Eu sei que isso é o nutricionista que tem que acompanhar, mas eu gosto de falar para os meus pacientes. Faça acompanhamento com o nutricionista se você pode. Aquele negócio de consumir beta-carotene, cenoura. É muito importante, porque o beta-caroteno é também um antioxidante. Também ajuda no anti-envelhecimento, né? Vitamina C, vitamina E, zinco, selênio. Então... grãos, oleaginosas. As castanhas. Castanhas. Só que não pode exagerar. Não pode ser com exagero. Tudo tem que ser com moderação. Você fica petiscando, né? Frutas vermelhas, frutas cítricas. Então, isso vai ajudar. Mas que nós podemos fazer externamente, extrinsecamente, usar manga longa, que hoje em dia tem roupas, né, com tecnologias adequadas, viseira, boné, chapéu. Não precisa fazer, eu falo para os meus pacientes, eu acho que todos nós estamos passando por uma pandemia de deficiência de vitamina D. Curitibano, principalmente, né? Tem até um estudo, uma vez eu vi, não me atualizei mais sobre isso, que Curitiba não tem sol. É uma das cidades que menos tem sol. E a nossa rotina de entra num prédio, sai no prédio, entra no carro, não nos permite tomar sol. Então, as pessoas sempre estão com deficiência de vitamina D. Eu não gosto de fazer terrorismo do sol, mas no caso de atletas, tem que se proteger. E o que você pode fazer para potencializar o efeito do protetor solar, por exemplo? Usar a vitamina C tópica. Então, uma boa vitamina C antes do protetor, porque ela é um importante antioxidante. De manhã? De manhã, a vitamina C, ela potencializa o efeito do protetor solar. Então, você pode usar a vitamina C desde que ela não esteja associada a um ácido, né? Baixinha concentração? E isso, a vitamina C... passa, espera secar e passa pro protetor solar. Ela vai potencializar. Eu amo passar vitamina C. Eu passo a noite, de manhã, assim, parece... Porque, às vezes eu esqueço. Tem períodos que eu uso direto. E de manhã eu acordo e penso, nossa, que pele bonita. Mas nós sentimos esse efeito, né? Então, ela tem um efeito clareador e anti-aging. Mas o principal objetivo da vitamina C é antioxidante. E eu falo, a gente tem que ingerir, mas se a gente pode comprar, se nós podemos... ter fácil acesso. Hoje tem marcas que são boas e vendem. E aí passa o protetor. E aí o protetor solar. Então o atleta tem que ter esse cuidado. E hoje em dia existem protetor. Tem muita gente que fala assim: eu não gosto de protetor químico porque tem produto químico. Isso que eu queria entrar um pouquinho. Porque a gente trouxe inclusive alguns convidados aqui que adotaram esse estilo de vida primal, que eles chamam, né? O Blue Primal. Primitivo, né? Primitivo, que não quer passar produto químico, não passa repelente, protetor, que isso acaba piorando a condição da pele. E aí a gente falou aqui também de Botox, que é injetável, né? Quais são as contraindicações, quais são os efeitos colaterais que isso pode trazer para a pele? Ou ainda não tem estudo suficiente para o organismo? Como é que são as críticas em relação a isso? É que hoje nós podemos encontrar na internet vertente de pessoas que falam assim, não use protetor solar.
é cancerígeno, faz mal. Mas quando eu fui atrás de ver profundamente esses estudos, depois posso, se alguém comentar aqui e falar, eu quero ver o estudo. São estudos com uma baixa amostragem. Então, estudaram 30 pessoas. Tiveram. E tinham protetores solares que tinham compostos químicos que sim, de fato, poderiam causar uma predisposição a lesões cancerígenas. Eles foram abolidos do mercado, só que criou, sim, de fato, um preconceito. Igual eu falei, eu não sou radical, porque tem gente que fala assim, se levantou pra ir no banheiro, você tem que passar protetor solar. Eu não trabalho dessa forma. Mas eu acho que sim, nós temos que nos proteger. E não é assim, mas eu tomei sol a vida inteira e não tive câncer. Não é assim que funciona a ciência, né? Ciência é estudo. Mas existem protetores solares físicos, que fazem uma barreira física contra o sol. Mas o que faz esse efeito? Como eu tava falando, uma manga longa, uma viseira, ela vai fazer... É o que o nosso convidado, o André, que esteve aqui conosco, faz. Ele se protege do sol e ele fala que tem que pegar sol tipo... Meio-dia. Mas é verdade. Não é meio-dia, não. Ele fala que tem que pegar que nem um animal pega. Sim, ele até deu o exemplo do cachorro, do gato. Isso, e sabe que eu tenho observado? Aqueles raios, eu também observo também. O engraçado é que eu tenho gato em casa e ele... Tem momentos que ele procura o sol. Daí ele vai lá e tem momentos que ele se protege do sol. Mas é pouquinho tempo. Eles ficam no máximo assim, tipo, não fica 10 minutos. Mas eles sabem que nós precisamos de 20 minutos diários. Sem exagero, vai lá, deita um pouquinho, fica, sai, de repente ele volta, não é? Assim, um outro período do dia. Eu acho muito interessante. E eu entendo esse conceito, essa filosofia de vida, porque agora eu tô cuidando dos bonsais lá em casa. Já aumentou o número de bonsais? Isso, 2. Agora já são 2. Não, começaram 2, né? 2 irmãos. A gente quer chegar a 4. Nós temos 4 filhos para que eles assumam os bonsais. Entendi. Os bonsais, eles vivem, sei lá... muito tempo. Muitos e muitos anos. E no Japão, as famílias, né? Os isso filhos é uma herdam, né? tradição? Os filhos, os netos herdam dos pais. E o seguinte, eu tô aprendendo um pouco, ainda não fiz o curso, quero fazer, mas eles falam, sol. Coloca no sol. Eles precisam de sol. O que eles precisam? Sol e água. Mas quanto de sol? O máximo. A água sempre tem que manter... Nossa, mas em Curitiba? Ali. Isso é um problema. Sol, deve ser por isso, né? Tem sol, coloca lá. O máximo 5 minutos em Curitiba. E daí o ser humano, com essa filosofia nova, primitiva, né? Do estado primitivo, se a planta precisa de sol, o máximo possível, nós também precisamos. Mas planta não nasce em caverna, por exemplo, e a gente consegue sobreviver. Exatamente. Né? Tem um efeito mas nós precisamos. Que é relacionado à autoestima também, né? Sim. Ao bem-estar. As pessoas ficam, quando estão no sensação sol... depressiva. Produz, né, outras substâncias a depressão, que você tem. Sol. Tanto é que aqui em Curitiba você pode conversar com as pessoas. Os amigos que nem são doentes, depressivos, nada, mas começa a baixar, porque chega perto do inverno, aquele inverno cinza, úmido. Gente, como mais eu tô difícil. essa semana, mas você está no inverno. Isso tem relação com... Desculpa, se interromper. Ficou cinza, né? Ficou. Mas isso tem relação com a vitamina D. Né? Então, estavam relacionando cidades com mais índice de depressão com tempo nublado. Fora a sensação, porque de fato um tempo nublado deixa a gente mais melancólico, né? Introspectivo. Né? Mas pela falta do sol e esse medo que as pessoas criaram também exagerado do sol, de não produção da vitamina D. Então, todo mundo suplementa. Mas mesmo suplementando, você precisa tomar um pouquinho de sol. Faz bem, atividades ao ar livre oxigenam o teu cérebro. Então, tem esse bem-estar. Eu falo para os meus pacientes, não é um terrorismo. Eu não gosto de trabalhar com terrorismo. Mas você tem que achar o mais adequado. Claro que o ideal é você não passar produto químico na tua pele. Mas hoje em dia existe muito isso de dermocosmético limpo, clean, vegano, etc. Então, você pode sim estudar e achar o melhor produto para o teu organismo. Tem estudos científicos ainda que possam embasar também que é uma filosofia de vida. Isso, é uma filosofia, não tem tempo hábil. Sabe que a gente deveria ler muito mais a composição dos produtos? Porque tem, por exemplo, nós mulheres, a gente gosta de eu sempre falo, use batom vermelho que tua autoestima vai lá para cima. Só que a maior parte das marcas usa derivados do petróleo como fixador
a indústria dos esmaltes Alumínio. até reduziu. Ela teve que reduzir, porque aí começaram a não usar. E as maquiagens têm muito produto xenobiótico, que chama, né? Então, a gente deveria ter esse hábito de ler mais. Sim, o que a gente come, o que a gente vai usar. Mas lê desde que você entenda. Exatamente. Mas hoje em dia nós temos fácil acesso. Tem um aplicativo que ele traduz para isso é você. legal. Eu esqueci o nome. Tinha um de cosmético que eu usava para ver se o produto é comedogênico, ou seja, se ele tem capacidade de induzir a acne. Porque tem uma maquiagem que pode ser cara, mas ela tem o potencial de dar acne. Então, não é que eu faço pro meu trabalho, se eu faço pro meu uso pessoal. É interessante, assim como o que você vai comer. A gente não tem esse hábito de ler. Por exemplo, um molho de tomate. Depois que eu comecei a acompanhar com nutricionista, eu comecei... E não é que pra você ficar louco, mas você tem que ler. Tem o molho de tomate, que é tomate e sal, vamos supor. E tem tomate, açúcar, não sei o que, gordura... Então é interessante que a gente leia o que a gente tá consumindo. Desrotulando. Esse eu não conhecia. Desrotulando. E, inclusive... eu mostro para os meus pacientes lá no consultório, e minhas pacientes falam, mas eu confio em você. Eu sempre abro a embalagem do produto que eu tô usando na frente das minhas pacientes, dos meus pacientes, mostro a etiqueta do que eu tô injetando neles. E isso aqui está no seu prontuário. Se você precisar, você pode tirar uma foto, você pode levar. Por que eu faço isso? Porque é até interessante pra gente falar assim, porque aparece muito na internet, olha o que tal profissional fez com o rosto daquela pessoa, injetou o produto errado, injetou... o que prometeu uma coisa, injetou outra. Eu gosto de mostrar, nunca tive nenhum problema com isso, mas eu adquiri esse hábito de mostrar para que o paciente saiba, olha, está colocando um ácido hialurônico no meu rosto, não é um PMMA, por exemplo, que é um microplástico que eu não indico. Que é o que é condenado, inclusive, exatamente, né? Eu não indico usar isso no rosto. Você tem a pele clara, você também, eu também. A gente falou aqui do sol, de deixar a pele mais corada e passa um aspecto mais saudável para as pessoas. Existe um tratamento de estética que você pode ficar mais corado sem ter que se expor ao sol? Isso existe pigmentação, né? Eu não indico muito esse tipo de tratamento. Certo. Eu acho que, por exemplo, o bronzeamento artificial, aquele de cabine que existia Acabou antigamente. Esse negócio, né? Não, porque ele foi proibido. Foi proibido, porque é altamente, isso é altamente cancerígeno. Certo. Então existe aquele bronzeamento de jato, assim, que você vê nos filmes americanos, que o pessoal faz e fica bem bronzeado. Rapaz, mas aquilo tem um cheiro ruim, hein? Eu nunca vi, eu nunca senti, mas... mas... eu vi algumas pessoas, eu vejo uma tonalidade meio amarelada. Isso, a fica minha mulher muito... fez pra casamento, essas coisas. Tem aquele Skelt, já viram? Que é um creme que você passa. Então, creme eu tenho. Mas Isso eu não gosto muito de passar, não, porque eu acho que fica manchado. Como é que é o nome daquele? Jet, não sei o quê? É um jato de... É que agora é o jet bronze que eles chamam. Eu brinco em Morretes, que quando a gente vai pra lá, que tinha que ter um jet bronze de repelente pra você tomar um banho. É verdade. Porque o que você leva picada de mosquito? Lá em Tibagi também? Citronela? Tibagi é muito. Ah, mas... Citronela não é nada, não dá, você não tem noção da força dos pernilongos. Nós que temos chácara lá em Tibagi, nossa família todo final de semana tá na chácara reunida, né? O porvinha. Borrachudo. Borrachudo e... na minha casa tem muito. É um bem pequenininho, assim, que você nem enxerga ele direito. Esse é o porvinho. Esse é o porvinho. É o porvinho. Ele é terrível. Então, o cara que veio aqui, o André, ele também é contra produtos químicos, ele foi pra Morretes sem repelente. Os caras que eram nativos, que foram levar ele fazer um passeio de canoa, ou de boia, não lembro, eles estavam se protegendo e ele não passou nada. Quase morreu lá. Tem que tomar cuidado, daí não tem muito protetor físico, uma roupa longa. Então, diziam que para isso, você tomasse alguns dias antes de se expor vitamina B12, ajudava a... Eu queria saber mais sobre isso, porque algumas pessoas... chamar alguém. Elas... Eu, por exemplo, eu sou o preferido deles lá. Eu também. Tem uma teoria que é o tipo do sangue da pessoa. Tipo do sangue, a cor da pele. Mas, sei lá. Valeria a sobre pena a cor da pele, para para pegar o gancho que vocês estavam falando, as pessoas de pele mais clara precisam se proteger mais. Mais, inclusive. Porque envelhecem mais. Mas as pessoas de pele negra... pele retinta, tem que se proteger do mesmo igualmente. Eles têm a melanina, a melanina é uma proteção, com certeza. Mas não pode fritar no sol, tomar sol de forma exagerada. Então, só que eles também têm uma qualidade de pele melhor. Então, envelhecem menos, né? Pode ver que as pessoas de pele mais clara sempre têm um aspecto mais velho.
E as pessoas de pele mais morena têm um aspecto mais jovem, uma pele mais bonita, mais viçosa. E se mantém ao longo dos anos, por mais tempo, essa pele de qualidade boa. Uhum. Agora, é interessante perceber que quem cuida da pele desde cedo tende não só com procedimentos e tal, mas tende a ter uma pele melhor. Sim. Eu percebo assim, por exemplo, eu sempre tive o hábito desde criança, como eu tenho pele seca, de usar cremes hidratantes. E às vezes eu olho para as amigas, algumas amigas, não todas, tal, que eu não vejo muito tempo e tal, eu encontro e penso, nossa, ou eu não estou me enxergando como eu sou, ou eu estou melhor. Mas... E eu atribuo muito a isso, sabe? A esse cuidado noturno, nunca dormir com maquiagem, fazer uma boa limpeza, Sim. hidratar. Parece que o aspecto melhora bastante. Porque a mulher tem exposição desde cedo a produtos químicos Sim. no rosto, como esse lance da maquiagem. O Sim. homem já não tem isso, né? O que me preocupa são as crianças, né? Em relação, por exemplo, aos xenobióticos. A criançada é impressionante. Claro que hoje é a mesma coisa, né? Eu me lembro que meu pai falava do gel de cabelo, que antigamente o Gumex era um troço que fazia o cabelo cair e tal. E isso evoluiu ao longo do tempo, os produtos têm mais qualidade. A maquiagem também evoluiu. Sim, claro. Mas mesmo assim, hoje, 8 anos, minha pequenininha lá em casa já passa um pouquinho de maquiagem para ir para a escola, acredita? Sim, mas cai infantil, no gosto. né? É maquiagemzinha infantil. Eu vou agora prestar mais atenção. É porque existem opções. O que você estava falando sobre cuidar-se desde nova. Os dermocosméticos, eles têm uma importância na manutenção do colágeno da pele preventivamente. Uhum. Então, tem vários produtos que o ideal é que você comece a usar antes dos 25 anos, porque eles vão prolongar a qualidade da sua pele. Você não vai usar um creme anti-rugas depois que você já está com rugas. Então, é a prevenção. Prevenção é a palavra-chave. Talvez, por você se cuidar desde nova, tua pele já teve, porque a tua pele tem uma qualidade incrível, muito bonita a tua pele. Então, manteve-se essa qualidade. E talvez tuas amigas não tiveram esse hábito, tinham o hábito de dormir de maquiagem, que é uma coisa que envelhece muito a pele. Então, claro que o ideal é uma criança não usar maquiagem, mas a gente sabe, eu sempre fui vaidosa. Eu acho que eu fui para essa área da harmonização. Por conta disso. Justamente que eu sempre gostei dessa parte mais estética, porque eu fazia prótese. E fui para outro caminho totalmente diferente. Mas desde sempre eu gostei de acompanhar isso. Pegava maquiagem da minha mãe, tentava passar maquiagem no meu pai para ele deixar eu ensinar, maquiava minhas primas. Então eu sempre tive esse gosto. Então, já que as crianças acabam se expondo e também você não pode proibir, porque também é uma brincadeira. Uhum. Analisar o que tá passando. Porque, então eu vou usar aquela maquiagem bem barata. Mas e o que tem nesse produto? Tá cheio de alumínio, tá cheio de derivado de petróleo. Mas posso te falar? Que você compra na farmácia, às vezes, aquele óculos de grau lá. Que... pra mim nunca funcionou, mas assim, eu acho perigoso essas coisas, porque eu olho ainda mais. Mas eu vou te dizer que algumas marcas importantes no mercado, importadas inclusive, elas têm componentes que não são nada saudáveis. Sim, eu falei, né, a maquiagem baratinha, mas nós precisamos analisar produtos caros também. Sim. Existem produtos que prometem, nós temos uma produção limpa. E aí você vai dar uma olhadinha no que compõe. Então, não adianta daí você é super saudável e tá colocando a pior qualidade que existe na tua pele. Claro que eu sempre falo que internamente o cuidado é muito maior. Uhum. Então, não tem problema você ser um atleta, desde que você tenha uma alimentação que condiz. Mas, na verdade, para você ser um atleta, você já tem que ter uma alimentação boa, uma ingestão de água boa. Não consegue. Não consegue. Não consegue manter esse ritmo de vida. Mas é importante que você se cuide. Até nesse artigo do Ironman, falava sobre que as pessoas que tiveram menor produção de radicais livres foram pessoas que tinham consumido antioxidantes. Então... Aí que tá, você pode ser um atleta de alta performance e compensar os excessos do exercício na produção de radicais livres com outros suplementos, com uma alimentação mais saudável. Mas... Enfim, eu acho legal da corrida e do esporte, de modo geral, aquilo que a gente falou, não consegue. Você consome um alimento que te faz mal, você vai correr no dia seguinte, você vai sentir aquele alimento, ele vai te fazer mal ali na hora. Uhum. Diferente de se você não praticasse qualquer esporte, você não ia sentir, você acabar engordando que é muito o que acontece.
a gente conhece melhor a nossa capacidade física, a gente conhece os nossos corpos ao usá-lo, né? Por isso a importância da atividade física. Mas esse lance da prevenção aqui, só para trocar uma ideia, finalizando já nosso bate-papo aqui, que estava muito agradável, o que ensinar para os nossos filhos, né? Você ainda é jovem, não tem filhos, né? Não. É difícil porque tem tanta coisa, essa coisa da maquiagem, da utilização de produtos químicos, de substâncias químicas. Eu falo muito pro meu filho, se eu pudesse voltar no tempo, se você pudesse voltar no tempo, o que você faria em relação a você, a tua vida? Né? Aí, assim, tem a gente também... Sim, uma das coisas principais seria... uma coisa específica. Seria ter regularidade na prática de exercício físico, porque o que eu sempre fiz? Faço um período, abandono um período grande. Faço um bom período, abandono um período grande. Então, isso é muito ruim. E a atividade física, por exemplo, eu tive câncer, então a atividade física ela é preventiva em relação a várias doenças, inclusive ao câncer. Então, aí você começa a repensar, né? A alimentação, graças a Deus, eu sempre fui mais do saudável. Sempre procurei o saudável e tal. Parei de tomar refrigerante muito cedo, né, em relação ao resto da família e tal. Então, assim, eu acho que o principal seria atividade física e talvez estudar mais, que eu sempre gostei. Isso é bom. Eu vou na atividade física com você, mas eu vou falar de algo bem específico. Eu digo isso pro meu filho toda hora. Invista em mobilidade. Exercícios de mobilidade. Se eu pudesse voltar no tempo, ser criança de novo, ser adolescente de novo, eu fazia musculação, eu jogava basquete, eu corria, sim, mas eu investiria em mobilidade. Porque é o que vai te dar qualidade de vida mais tarde. E mobilidade, ele vai usar na parte cardiovascular, no exercício aeróbio, na corrida, na bicicleta, ele vai usar na musculação para fazer o exercício de forma mais adequada. Ele vai usar para pegar o sabonete no chão do banho, ele vai usar para envelhecer com mais qualidade de vida, para sentir menos dor nas costas, para fazer pegar uma coisa qualquer numa altura, movimento. Então, se a gente pudesse, se eu pudesse... saber cair. Eu acho que o governo, o poder público tinha que pensar nisso. Em um programa de exercício de mobilidade para crianças nas escolas. Porque se eles estabelecessem esse hábito, né, do jeito que a gente tem o hábito de escovar os dentes, o hábito de... hoje a yoga veio com tudo, as pessoas têm praticado, mas uma coisa mais simples, mais prática. Você faz na escola, na educação física, a flexibilidade, exercício de flexibilidade, mas você não tem um hábito, né, que se mantenha pro resto da vida, até porque você não trata disso com muita importância, de você fazer um pouquinho todo dia, um pouquinho por semana. Isso muda a história da humanidade, né? Ao meu ver, é uma coisa tão simples, né? Tão pequena e muito específica. Nós vamos reduzindo de tamanho, na verdade, a nossa mobilidade que vai... Claro que a gente perde massa, mas o nosso envelhecimento a gente perde totalmente a mobilidade. Eu também falaria isso, eu não tenho tanta experiência de vida ainda, né? Mas acho que já estou entrando numa fase. Daqui a pouco já vai entrar. Mas eu acredito que isso do exercício físico é muito importante, porque eu sou extremamente ansiosa, eu tenho TDAH. Então, eu sou bem ansiosa, Nossa, muito também, ligada. todo mundo tem. E o exercício físico tem me ajudado muito. E teve um período que eu estava com uma sensação muito depressiva, muito feliz no meu trabalho, na minha vida, mas sempre com aquela sensação... Algo me deixa triste. Um vazio, assim. E já estava fazendo psicanálise, e meu pai também, com nós dois ali juntos, os dois com essa sensação. E eu entrei na academia... E estava com muita dificuldade, introduzi movimentos de mobilidade, isso mudou totalmente os meus treinos. E 2 meses depois eu consegui levar meu pai, e hoje nós dois estamos, assim, numa convivência melhor. Agora vamos juntos, acho que o João até viu, né? O meu pai tá agora firminho comigo lá na academia. Isso mudou totalmente. Meu pai fez 57 anos, e ele está se sentindo, emagreceu quase 10 quilos. Ser sua mãe. Minha mãe não, minha mãe foge do exercício físico, ainda ela não conseguia ainda levar. Mas meu pai, nossa, foram 10 quilos de outubro pra cá. Olha. Tava com um barrigão. Ele emagreceu 10 Ele emagreceu 10 quilos. Eu emagreci 4. E tem também algumas observações que quem faz exercício físico cuida mais da alimentação.
é um reflexo, né? E quem faz os procedimentos comigo, isso eu acho legal, vou entrar no meu nicho, né? Mas meus pacientes falam assim, olha, agora eu tô comendo um pouquinho melhor, tô tomando mais água. Claro. Porque eu falo assim, adianta, eu falo que eu sou incisiva com os meus pacientes, adianta você gastar um monte aqui comigo e chegar em casa e acabar, eu vou fazer a minha parte direitinho aqui, e você não faz a tua parte, então vamos fazer as duas vias. Tá jogando dinheiro no lixo, na estética, na atividade física, na terapia, as pessoas passam a se olhar. E isso falta muitas vezes na vida, né? Nas vidas das pessoas. Claro. Puxa, o que está acontecendo comigo aqui? O que é que está rolando? Porque as pessoas vão... A vida corrida, trabalho, família... E as pessoas passam, às vezes, a vida toda sem se olhar. Você sabe, uma coisa bem interessante disso, um exercício... Eu acho que na rádio uma vez eu comentei, eu dou treinamento de comunicação. Aí... um exercício, e dou aula no Centro Europeu e sempre falo para os alunos lá, faz o seguinte, fala olhando no espelho e observa, mas se observa, gente, é a coisa mais estranha do mundo. Então você começa a se olhar no espelho e você vê uma outra pessoa, porque não é assim que você se imagina falando, né? E aí você consegue ver que às vezes você tem um tique de fazer assim, né? Mas é muito interessante porque você se obriga a se olhar. Mas tá bom que, no meu caso ali, eu estou propondo que você se olhe para corrigir algo, né? Mas se olhar mesmo, tanto dessa maneira interiormente, como de uma maneira física, é muito importante. A gente precisa se ver mais. Sim. A gente precisa cuidar mais da gente, né? A gente precisa se ver mais. E, por exemplo, fazer um botox, um bioestimulador, nada mais é do que você tá se cuidando. Médica, um tratamento de estética. Tá se fazendo um carinho. A pedicure, essa é a palavra. A manicure, a massoterapia, a academia, enfim, são formas de você estar ali se cuidando e alguém estar cuidando de você também, que tem outro efeito. Que é bom também, a sensação de estar sendo cuidado. As minhas pacientes, elas falam uma frase, é muito engraçado, porque agora eu tô com minha prima, tá fazendo fisioterapia e tá trabalhando comigo. Levei ela pra estagiar comigo no consultório. E ela já percebeu que todos os pacientes falam a mesma coisa. As pacientes chegaram ali e fizeram um procedimento. Botox em 15 dias o efeito final. Bioestimulador 90. E é muito engraçado, porque eu mando mensagem pra todos à noite e na manhã seguinte, olha, como que você passou? Tá tudo bem? Elas mandam, nossa, parece que só de eu ter ido aí eu já tô me sentindo mais bonita. Eu acho que é porque a pessoa se deu o tempo. Às vezes as pacientes são mães, trabalham o dia inteiro e doaram aquele tempo pra si. Só de eu estar ali, a minha cadeira faz massagem. Aí elas falam, essa cadeira é uma maravilha. Só de eu estar aqui, não ligo nem de tomar agulhadinha na testa, elas brincam. Mas só de estar ali, é um cuidado. Você tá se cuidando, tá se olhando, né? Então é importante. Giovana, qual que é o teu Instagram? É Gio Leonardi, G-I-O Leonardi, tudo com junto. I no final, tudo junto. Legal. Foi um prazer muito grande tê-la aqui conosco. Muito obrigado. Obrigada pelo bate-papo. Acho que vai rolar Tão aquele jovem, negócio de novo da gente virar cliente. Vamos virar. Eu atendo aqui em Curitiba, fico à disposição. É o seguinte, a gente traz os nossos convidados, a gente acaba virando cliente dos convidados. Na verdade, assim... A ideia era que os nossos clientes nos patrocinassem. Mas é o inverso que acontece. A gente que patrocina os nossos clientes. Eu acho que nós vamos acabar indo. Eu gosto disso, eu gosto. Vamos fazer uma parceria. Não, na verdade, a gente está aprendendo com os nossos convidados. Muito gostoso. E nos interessa pelo que eles oferecem e acaba fazendo uma parceria mesmo. Mas foi muito legal a tua vinda aqui. Obrigado. Obrigada. Até a próxima. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, tchau.